Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, sexta-feira, dia de comentar com vocês sobre o IGPDI de janeiro, que já saiu, então já traz novas percepções para a nossa inflação desse mês, mas tem outros aspectos que a gente vai passar com vocês. Vamos falar da mídia tradicional passando um belo de um pano para o Milei, então a gente vai comentar disso. Vamos também repercutir as falas mais recentes do presidente Lula. Lula, hein? Falou aí demais, então a gente vai falar sobre isso também. Mas antes de tudo isso, eu vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Acho que o dado mais importante do dia é o IGPDI, né, que saiu. E dá para a gente ter algumas amostras sobre o que pode sair na inflação oficial de janeiro, uma inflação que está desacelerando aí, muito por causa da questão de energia elétrica, mas a gente vai tratar com mais calma disso. Vamos falar por o pano aí que estão passando para o Milei aí, que parece que é o novo herói do liberalismo econômico, mas a que custo isso, óbvio. E vamos repercutir a entrevista do Lula, que falou algumas coisas acertadas, mas escorregou aí no tomate, que é inclusive o nosso vilão da semana, né, em algumas falas. Então vamos tratar de tudo isso. Mas antes vamos passar para a nossa agenda, Débora. Então, o que o nosso telespectador aí vai enfrentar nesse dia de hoje? Bom, hoje, antes da abertura, balanço muito aguardado que já saiu era o do Bradesco, porque a gente teve balanço do Santander, que surpreendeu, a gente teve o balanço do Itaú, que surpreendeu, então a expectativa era que o balanço do Bradesco também surpreendesse. Então, grandes expectativas por esses balanços que ainda vão sair do setor financeiro, porque eles estão tendo lucros aí acima do esperado. Apesar do Itaú ter superado algumas expectativas, ter trazido um lucro bem positivo, ali bem grande, inclusive, o guidance, né, as projeções para o futuro, as previsões para frente, a leitura do futuro foi um pouco mais conservadora até que o mercado esperava. Mas, de resto, o lucro foi exorbitante mais uma vez. Então, o setor financeiro está muito no radar desses balanços corporativos aqui no Brasil. Na Índia, teve decisão de política monetária também às 1h30 da manhã. E na Espanha, o vice-presidente do Banco Central Europeu, o Luiz de Guindos, participou do encontro econômico de seguro mútuo. Então, aqui um evento que ele participou para discursar e falar sobre a economia da zona do euro, política monetária. Não necessariamente foi falar disso, mas o mercado sempre espera que esses assuntos sejam tangenciados para que eles possam pegar sinalizações. Às 8 horas sai o IGPDI de janeiro, a gente vai tratar com vocês esse dado com bastante calma. Também teve o economista-chefe do Banco da Inglaterra participando de um briefing de política monetária e saiu também produções e vendas de veículos às 10 horas aqui no Brasil de janeiro. Nos Estados Unidos, estrela da agenda, dado mais importante que os mercados globais estão de olho, mas que a gente não vai conseguir passar hoje para vocês por conta do horário da divulgação, é o payroll, né? Hoje saiu o relatório mensal de empregos de janeiro, taxa de desemprego, salário médio por hora. É o relatório completo e oficial do mercado de trabalho dos Estados Unidos. E como os outros dados, tanto aqueles dados semanais de pedidos de auxílios de desempregos, o relatório JOLTS, mesmo o ADP, eles não tiveram a força que se esperava em janeiro, tinha uma grande expectativa pelo relatório completo e oficial. Então, ele fica na centralidade hoje nos mercados globais, porque está todo mundo olhando para o mercado de trabalho dos Estados Unidos. Afinal, ele é um embasamento importante para a decisão de política monetária e tudo está indicando que possa voltar a ter corte na taxa de juros por lá, que já era prevista anteriormente, mas que deixou de ser e agora volta a ficar no radar. Então, payroll hoje, destaque da agenda internacional. Nos Estados Unidos, por lá, a diretora do Fed, a Michelle Bauman, participa também de um evento, ela discursa para uma associação em Wisconsin, às 11h25, então daqui a pouquinho. E nos Estados Unidos, a Universidade de Michigan solta e divulga ali os seus dados preliminares, mas os dados que ela sempre acaba divulgando, que são índice de sentimento ao consumidor, inflação, expectativas para a inflação de 1 e 5 anos. Então, esses dados também devem ser acompanhados, mas eles ainda são preliminares, são prévios. Ainda nos Estados Unidos, hoje os Estados Unidos está tomando agenda aqui. Estoques no atacado de dezembro, a Adriana Kugler participa também de um evento, diretora do Fed, e a gente tem às 15 horas balança comercial. Essa também vai ficar para segunda-feira. E postos de petróleo em operação também devem ficar no radar, porque teve bastante surpresa em relação a estoques de petróleo nos Estados Unidos, e todo esse mercado de petróleo está muito
no radar do mercado por conta do preço do petróleo e desse olhar, dessa volta desse olhar para o petróleo por lá. E às 5 horas, aí sim, sai crédito do consumidor de dezembro nos Estados Unidos também. Então hoje uma agenda bem recheada, mas o que eu destacaria aqui são os pronunciamentos dos dirigentes do Fed. Isso está muito no radar, então todo mundo deve acompanhar hoje nos mercados. Nos Estados Unidos, o payroll, sem dúvida, é o dado mais aguardado. E aqui no Brasil, o IGPDI, que basicamente até agora foi o único que saiu. O outro muito importante é a balança comercial, mas já vai ser muito no fim da tarde. Vamos então agora vir para o Brasilzão falar do IGPDI, que foi divulgado nessa manhã, índice importante que a FGV calcula, não é a inflação oficial, mas é um índice inflacionário que já dá algumas dicas para a gente conseguir observar o que pode acontecer com a inflação, que vai ser divulgado na terça que vem, se não me engano, dia 11, acho que é dia 11 que vai ser divulgado, então a gente já consegue ter algumas noções sobre isso. Primeiro, a gente tem uma desaceleração do GPDI que ele chega em 0,11% em janeiro. Aconteceu queda principalmente em preço de commodities, o dólar também ajudou bastante, os índices da FGV por terem o preço ao produtor inseridos são muito voláteis ao câmbio, então uma queda cambial acaba afetando sempre o índice para baixo. A gente tem aqui alguns gráficos que a gente montou para começar a fazer aqui a análise e mostrar para vocês tudo o que aconteceu. Se a gente pegar o índice de dezembro, ele estava em 0,87% e agora a alta geral foi só de 0,11%. E o que estava puxando realmente o IGPDI para cima era os índices ao produtor, que esse IPA, ele estava em 1,08%, porque estava subindo muito o preço de soja, de bovinos, da própria carne bovina ao produtor, e o dólar muito elevado, então o custo das commodities estava elevando bastante esse índice. E agora, com a desaceleração do dólar, né, com essa queda que a gente teve do dólar, a gente tem que ele só subiu aqui 0,03% nesse mês, ou seja, os produtores tiveram uma inflação baixíssima por causa da desaceleração da taxa de câmbio. E você tem reflexo também aqui no IPC, que é o mais importante quando a gente observa o preço ao produtor. Ao consumidor, que é, vamos dizer assim, um primo nosso, né, do IPCA. Aí a gente tem que subiu 0,31% no último mês, agora subiu 0,02% somente. E para a construção civil a gente tem que estava em 0,5% e agora está em 0,83%. A gente tem também a variação acumulada em 12 meses desses índices aí, para a gente conseguir observar o que está acontecendo. Então vamos ver aqui, ó. O que você teve aí? Não, essas daí são as influências, até boa. Vamos lá, vamos falar das influências aí primeiro, que eu acho que é melhor. Não, vamos lá. Segue o jogo aqui, tá, para aqui, vamos lá. Parou, vamos lá falar sobre isso aqui. A gente tem que as altas principais foram o custo de ensino fundamental, e o custo de ensino superior, 7,27 e 5,62. Teve reajuste de ônibus urbano, 6,51. E o tomate, o grande vilão da vez aí. Voltamos a usar colares de tomates, talvez, que nem aconteceu em 2013, há longínquos 12 anos atrás. Talvez vão ter que usar colares de tomate novamente. Subiu 23,43. Aqui a gente consegue observar o seguinte. Tem as quedas também. Vamos passar para as quedas para a gente já comentar tudo num blocão só? Vamos ver as quedas. As quedas. Bem, que seja. O pessoal está meio ali, isso, boa. O pessoal está meio atrapalhado hoje. Vamos lá, que daí a gente vê que caiu 13,58% da tarifa de energia elétrica. A passagem aérea caiu 17%, o aluguel residencial caiu 1,55%, a batata inglesa caiu 11,96% e o condomínio caiu 2,01%. Então, o que a gente vê é que a queda, o índice foi puxado para baixo muito por contas da casa, ou seja, aluguel, tarifa de energia elétrica, condomínio, e a queda da energia elétrica ela é muito representativa, justamente pelo fato de que ela alivia muito a conta no final do mês, ela tem um peso muito grande em qualquer cesta de bens de consumo que a gente observa aí nesse momento.
Então, a gente vê que basicamente são o grupo habitação, inclusive, que teve a maior queda, teve uma queda de mais de 2% dentro do IPC, enquanto que os alimentos continuam preocupando. Mas agora a gente tem os alimentos que já estavam preocupando antes, mesmo com uma queda aí no preço ao produtor de bovinos, de óleo de soja, isso ainda não refletiu no preço ao consumidor. Ainda está caro o óleo de soja, está caro ainda a carne bovina, está desacelerando, mas ainda está caro. Está caro o café, que a gente já cansou de falar aqui, só que agora entraram novos itens aí para confusão, justamente por causa de sazonalidade, tomate, cebola, cenoura, alface. Então a feira, o hortifruti ficou mais caro aí. Tanto que quando a gente mostrar aquele índice lá, a gente vai comer, que a gente sempre mostra no IPCA, provavelmente a gente vai ver o quê? Vai ver a feira ficando com um preço mais elevado que a gente via antes. Então esse aqui foi mais ou menos o retrato. Acho que a gente pode passar agora para os 12 meses lá só para fechar e ver como que está a aceleração de fato aí dentro desses gráficos, né? Que aqui, você vê aqui que está acelerando ainda o IGP, o IPA e o INCC nos 12 meses. Está chegando aqui em 7,27, 8,40 os preços aos produtores, mas o IPC está reduzindo. Ele estava em 3,99, ele está em 3,38. Então, o que a gente deve esperar em janeiro também para o nosso IPCA é uma redução, é uma desaceleração. Provavelmente o nosso IPCA vai voltar para a meta inflacionária, vai para próximo de 4,50. Mesmo assim, a gente está ainda com aquela taxa de juros pornográfica que o Banco Central exige e para controlar uma inflação que eles não vão conseguir controlar via juros, né, Débora? Exatamente. Falando em inflação, a gente teve declarações ontem que causaram muita polêmica, já estão aí nas redes sociais, declarações do presidente Lula em relação ao preço dos alimentos. E aqui eu até queria discutir com vocês, né, em relação a isso, porque ele falou sobre o preço dos alimentos, aqui ele está falando sobre o dólar, a manchete está falando sobre o dólar, mas no restante da notícia tem as outras falas do presidente Lula. Por mais que tenha tido ali algumas colocações pertinentes, quando ele vai falar dos preços dos alimentos, tem alguns problemas ali que eu identifiquei, não sei se vocês concordam comigo, até convido vocês aí do chat para debater aqui com a gente, porque o Lula chegou até a falar que o Brasil precisa passar por um processo educacional, aqui entre aspas, nessa compra, né, de supermercado. E aí queria saber se vocês concordam com ele ou não, concordam com a gente aqui ou não, vamos debater eu e o André também, não sei qual a posição dele, mas o que eu vejo aqui, tá, principalmente em relação à fala e por que isso pode se tornar um problema. O que eu vejo mais, inclusive, de comunicação e de forma de falar com as pessoas que o governo vem apanhando, né? Parece que apanhou 3 rounds. Apanhou na questão lá atrás da taxação da importação, que ficou conhecido como taxação da brusinha da Shein. Depois apanhou no Pix. Apanhou quando surgiu, assim, se aventou aquela ideia, né? Que nem era uma ideia, era uma proposta dos supermercados do Best Before, né? Daquele produto que está perto da validade. Apanhou. E agora dá mais um combustível, dá mais munição para a oposição e para a extrema-direita deitar e rolar. Porque você chegar, a gente tem um problema aqui no Brasil que é a inflação de alimentos. Então a gente tem essa questão pressionando o bolso do brasileiro. E o brasileiro, se a gente for pensar na economia, a gente tem que pensar também na economia real da vida, do dia a dia das pessoas. Então o brasileiro, o que ele vai olhar? Ele vai no supermercado e ele vai ver o preço que ele comprava no mês anterior e o preço do quilo. Aí não importa do insumo que seja. Vamos pegar a batata que alguém comentou aqui no chat. A pessoa comprava batata a X reais o quilo e ela passou a comprar a X mais um, sei lá, o quilo. Então ficou mais caro, né, de um mês para o outro. Ela não tem muita percepção, às vezes, do que é inflação, que a inflação é uma variação de preços, que não necessariamente o fato de estar caro é porque teve inflação. Ela não vai pensar em tudo isso quando ela for no supermercado. Ela vai pensar, bom, eu comprava 30 itens com um valor. Agora eu compro 25 itens. O que está acontecendo? Meu poder de compra está diminuindo. Então eu não estou conseguindo comprar as mesmas coisas que eu comprava, por exemplo, itens de cesta básica com o mesmo valor. Ou eu vou ter que pôr mais dinheiro, ou eu vou ter que deixar alguma coisa no caixa. Né? Então, o brasileiro ele tem essa percepção da economia. Dificilmente você vai sair na rua, inclusive esse é um experimento que eu gostaria muito de fazer, e ver pessoas debatendo a questão fiscal do Brasil. Dificilmente você vai sair na rua e ver a pessoa falando do déficit nominal da dívida bruta. Quem liga para isso é o mercado financeiro.
As pessoas na vida real, elas querem saber se o bolso delas está podendo comprar a mesma coisa ou não, elas querem pagar as contas no final do dia. Então, se a gente tem um ponto que está sendo uma fragilidade, que está sendo um calcanhar de Aquiles, porque mexe no bolso das pessoas, o Pix só virou o que virou porque as pessoas ficaram com medo de mexer no bolso delas. Porque senão isso vai passar despercebido. A taxação das brusinhas da Shai só virou o que virou porque ia mexer com o bolso da pessoa. A pessoa ia pensar, pô, eu comprava uma blusinha lá e agora eu não vou conseguir comprar mais, vai ficar caro. Então, as pessoas, quando mexem no bolso delas, elas vão começar a se preocupar com aquela situação. E o preço dos alimentos justamente mexe com o bolso das pessoas e numa questão muito sensível, que é a alimentação do brasileiro. Então, a gente também não pode entrar num discurso que muitas vezes beira o elitismo sobre a alimentação aqui do Brasil, do que entra no prato de comida. Então, tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de alimentação, porque é um tema muito sensível, ainda mais quando junta alimentação e inflação. Porque o brasileiro, historicamente, tem muito medo da inflação. A gente viveu um processo inflacionário duríssimo nos anos 80. Então, todo mundo tem muito medo da palavra inflação. E é natural, por todo o processo por mais que esteja no passado, tem gente que nem viveu, fica ali no imaginário coletivo das pessoas o que a inflação pode destruir de poder de compra. Então, as pessoas têm medo, sim, e quando trata de alimentação, mais ainda, porque a gente está discutindo realmente o que vai na mesa, o que vai alimentar um povo. Então, tem que tomar muito cuidado. E eu acho que a fala foi péssima, tá? Então, eu não tenho outro adjetivo para falar, eu não gostei. Discordo, porque primeiro ele começou, eu vou até ler aqui, para não fugir. Então, para que consumidores aprendam a desviar, está falando do processo educacional, aprendam a desviar de preços mais altos, então, ter uma agilidade no supermercado e substituir a compra por produtos similares. Então é isso, tá caro, aí você compra um similar, né? A gente estava até discutindo aí, não compra café, compra tipo café, não compra chocolate, compra tipo chocolate. Então, assim, não é uma coisa que pega bem, mas vamos continuar. Uma das coisas mais importantes para que a gente possa controlar o preço é o próprio povo. Se você vai no supermercado e desconfia que está caro, você não compra. Se todo mundo tiver a consciência de não comprar aquilo porque acha mais caro, e quem está vendendo vai ter que baixar para vender porque senão vai estragar, então assim, em vez de discutir o combate inflacionário, assim, a questão dos alimentos ela é preocupante porque ela vem de questões climáticas, ela vem de uma série de fatores que ficam muito difíceis de atuar. Tem atuações, mas elas podem começar a trazer efeito de médio e longo prazo. Poderia ter estoque regulador? Poderia. Tem algumas coisas sendo formadas? Tem. Só que a gente tem que lembrar que o estoque regulador ficou zerado por 2 governos. Então não vai se formar estoque regulador de uma hora para outra. É preciso ali começar a formar para isso, no médio prazo, começar a ter efeito. Ah, mas poderia pensar em questões de agricultura familiar? Poderia, mas isso também vai levar médio e longo prazo para trazer efeito, talvez mais longo prazo do que médio prazo nesse caso. É um combate inflacionário que precisa ser discutido. Só que você não pode ir a público e falar, se está caro, você não compra. Se está caro, você substitui. Porque você está dando um recado para as pessoas que você não vai atuar, de certa forma, naquilo e que quem tem que atuar é o povo. Então, está jogando, basicamente, a responsabilidade das pessoas que não sabem, não tem processo educacional para substituir e também não tem o discernimento de falar, não é nem discernimento, mas de chegar lá e falar, tá caro, eu não vou comprar mesmo caro. Então, assim, não é essa discussão que tem que ser feita. E isso dá um combustível enorme, você está dando munição realmente para bater em você, você está dando as luvas para bater em você e você apanhar mais um round, porque já tem vídeo circulando nas redes, inclusive vi hoje de manhã, sobre isso. E já está viralizando. Por que viraliza muito rápido? Porque mexe no medo das pessoas de inflação, porque mexe no medo das pessoas de bolso, que mexe num assunto super sensível e que tem que ser discutido sim, que é a alimentação do brasileiro. Então, você está realmente jogando todo o combustível para inflamar o assunto. E eu achei a colocação ruim, eu não concordo, eu acho que teria outras formas de abordar ou não abordar, às vezes é melhor ficar quieto, às vezes a gente perde a oportunidade de ficar quieto. Então, se fosse falar de preço de alimentos, eu não daria uma declaração dessa. E acho que um chefe de Estado não deveria falar em assuntos tangenciando dessa forma, porque realmente vai ser utilizado, com certeza, para bater no governo e, mais uma vez, vai perder a batalha. Qualquer frase que remeta a Maria Antonieta lá na Revolução Francesa, aí, que é o não tem pão como um brioches, é bem complicado. Eu acho que foi uma escorregada terrível
E nessa questão da inflação de alimentos, a gente está muito nebuloso ainda, então não tem muito que a gente possa falar. Ele está fazendo conversa com grandes empresários do setor atacadista, do setor varejista, para entender o porquê que está aumentando a alimentação. Só que a questão de controle inflacionário de alimentação, que pelo menos você consiga fazer uma discussão que sirva para o médio e longo prazo, porque o do curto prazo vai ser muito difícil se você fazer algo sem, por exemplo, não deixar ninguém bravo. Porque, por exemplo, se a gente for pegar a questão dos estoques reguladores, tem que voltar a fazer. Só que existe um grande entrave para fazer os estoques reguladores também, é que muita gente, principalmente do agro, comemorou a questão de você zerar os estoques reguladores. Eles não zeraram porque esqueceram dele lá, não. Existe um lobby gigantesco para zerar os estoques reguladores. A questão de você também fazer, por exemplo, políticas de subsídio, seria uma ótima você fazer políticas de subsídio em determinados setores, usar o plano safra, por exemplo, para melhorar a questão da agricultura familiar, aumentar a questão da agricultura familiar, é ótima, mas quanto mais terra você destina para isso, menos terra para você tem para plantar soja, e tem gente que não gosta disso. Você usar, por exemplo, fazer uma série de medidas, daí é uma coisa que já foi pensado aí no mundo. Acho que no Japão, no na pós-Segunda Guerra Mundial, foi feita uma série de alívios tributários e recomposição tributária para fazer o preço ficar estável e ajudar o cara na época de quando tem muita produção, mas daí no momento que tem pouca produção, daí você coloca esses subsídios justamente para conseguir deixar equalizado. É uma ótima ideia, mas é uma coisa que o pessoal já começa a ficar com medo. E ótimo, e obviamente toda hora tem que falar, porque fala em preço de alimentos, daí a mídia liberal já fala, né? Não, vai tabelar, vai congelar preço, daí tem que deixar bem claro que essas ideias já acabaram nos anos 80, eram outros condicionantes econômicos, conjuntura econômica completamente diferente, o pessoal parece que esquece aí que você tem condicionantes diferentes econômicos. Outras coisas que o Lula falou, eu queria também entrar um pouco, porque ele falou da questão aí do nosso querido amigo Roberto Campos Neto, que ele falou que criou-se uma arapuca, e sim, criou-se uma arapuca e agora está difícil você desarrumar essa arapuca e fazer com que a política monetária mude de uma hora para outra. Você percebeu que a gente só ouviu o nome do Galípolo na internet com algumas pessoas xingando, falando que colocou o Galípolo lá e não mudou nada? Mas o Galípolo não falou um A. Olha que avanço, pelo menos. Só do Galípolo não ter conduzido as expectativas econômicas, é um avanço, porque o grande problema do Campos Neto não era só a questão de você operar e fazer o que um banqueiro central conservador faz, e que até o próprio Galípolo vai fazer, que é a questão de, eu vejo pressão inflacionária, eu taco juros. Pode reduzir juros porque não tem tanta pressão inflacionária. O problema é você conduzir o debate para chegar naquele cenário econômico. Então, ele conduziu o debate, ele criou um debate falando que existia pressões inflacionárias. Não existia, mas ele foi lá, criou-se a expectativa para falar que existia pressões inflacionárias, e aí começou a terminar a queda da Selic e começou o período de alta lá, o famoso racha do Copom lá, que metade da diretoria voltou para um lado e outra metade voltou para o outro. Aí toda hora ele ia falar numa palestra, falava mal da questão fiscal, falava que com a questão fiscal não tinha jeito, que ia ter que aumentar juros. Aí o mercado foi lá e começou a partir que nem um leão para cima das contas públicas, e a gente viu o que aconteceu. Chegou completamente aí dentro da meta, sem grandes problemas, então nada de errado aconteceu. Então, essa primeira coisa é que assim, o que o Campos Neto fez é basicamente deixou a política monetária na mão do mercado. Então, o mercado que define agora para onde vai a Selic, qual que vai ser o ritmo da Selic, a gente vê como que foi a reação do mercado por não ter um aviso claro sobre quais são as próximas altas. Então, isso aí tem que acabar, isso vai demorar. Até o mercado largar o osso agora, que ele sentiu o gostinho de sangue, e largar o osso para deixar o Banco Central voltar a fazer política monetária, vai demorar um pouco. Isso aí é um grande problema. Então, nessa parte, o Lula estava certo, realmente, da arapuca que o Campos Neto criou, né? Mas sabe qual é o problema, André? Por mais que ele estivesse certo e estava certo em relação ao Campos Neto, e eu vejo isso como um ponto aí mais positivo, que vai chegar na rede social da pessoa, que vai chegar na pessoa,
é o bolso, é a parte dos alimentos. Isso não vai ter o mesmo... O Roberto Campos Neto vai ficar ali no subplano, vai ficar no segundo plano, e o que vai chegar para as pessoas é que ele falou dos alimentos, porque é o que pega no bolso. Então, a gente sabe que a extrema-direita e a oposição conseguem trabalhar com essas ferramentas. Eles vão pegar isso e vão bater em cima. Então, por mais que tenha um saldo ainda, tem a parte do Roberto Campos Neto, tem outras partes da fala que foram boas, vão pegar isso para bater, porque é justamente a frase. Que você acha que na rua as pessoas estão pensando que no Roberto Campos Neto? Tem gente que nem sabe o que é o Roberto Campos Neto, mas elas estão pensando na feira. Esse que eu acho que foi o grande problema e o desequilíbrio que vai ter na fala, porque vão pegar para bater mesmo, para malhar. Hein, Débora, vamos falar então do Milei, né? Já que a gente está pensando em quem a mídia fala bem, vamos falar do Milei, né? Que parece aí que virou o grande herói da extrema-direita, falando aí no novo liberalismo econômico, a nova Thatcher, né? A população toda passando fome na rua, mas as contas estão em dia, a inflação está caindo, né? Mas está saindo de 118% na base aí, e o preço está caindo justamente porque as pessoas não estão conseguindo comprar. Então, ou você baixa o preço ou você não vende, né? Então, é isso, né, Débora? Então, qual que é a sua opinião aí sobre essa passada de pano aí do Milei? Olha, não me espanta, porque o Milei, ele vem sendo essa figura construída há bastante tempo, de está conseguindo reduzir déficit, está conseguindo, fez com que a expectativa da inflação da Argentina caísse, mas a grande questão é essa. Como? E a que custo? Colocando mais da metade da Argentina na pobreza? Colocando, né, tomando todas essas medidas, que é o que a gente sempre fala aqui, dependendo da medida, você mata o paciente e ele não tem febre, né? O André sempre usa esse exemplo. Então, como que ele está conduzindo isso? A gente até tem algumas falas aqui, deixa eu ver se eu tenho alguma curtinha para passar para vocês, porque o programa já está chegando no final, do Milei, né? Mas que ele está sendo, em suma aqui, tá? Que ele está sendo um experimento liberal, né? Então, é isso, estão pegando o Milei, e sempre que tem, inclusive tem muito contraste em relação ao Brasil, né? A gente vê a mídia fazendo muito isso, esse contraste Milei Brasil, quando vai falar do Milei, e a gente, né, vê essa não só passada de pano, mas as pessoas enaltecendo o Milei sem pensar da onde estava partindo também, porque a gente olhou o PIB, né? Quando teve o PIB da Argentina, houve grandes comemorações em vários veículos de notícia que a Argentina estava ali mostrando recuperação, mas de que ponto que ela saiu para ter aquele crescimento? Ela estava num ponto ali, num tal fundo de poço que talvez ela fosse, qualquer coisa que cresça ali, fosse ter um impacto muito maior. Então, a gente tem que pensar em todos esses pontos, mas acho que mais do que isso, tem a questão né, de como ele está fazendo, os argentinos estão na pobreza, tem tudo isso, mas como isso está sendo enaltecido para fazer dele essa figura liberal e que está fazendo a diferença na Argentina, quando, na verdade, ele está, basicamente, jogando argentinos na pobreza, e tem vários estudos em relação a isso, pobreza e extrema pobreza, e conseguindo cortar tudo né, cortando tudo que consegue, na verdade, para entregar números ali positivos, mas que não melhoram a vida das pessoas. Eu acho que é esse contraste também que precisa ser feito, e ele está sendo realmente enaltecido, não é de hoje, a gente vem falando isso bastante tempo, como essa figura liberal e que deve transformar a Argentina em grande experimento e outras coisas. Bem, Débora, você sabe que agora, vamos já sextar, mas a gente antes tem que passar o recado, né? Porque a aula da nossa pós aí, inaugural, está sendo lançada aí no dia 13 de fevereiro, quinta-feira, 8 horas da noite, uma aula inaugural, A Vingança dos Humilhados, com o Gessé Souza e com o Renato Giannini. Gente, maravilhosa é a nossa pós aí, que em parceria da FESP, ainda tem vagas, então, gente, perdi a palavra aqui. Vão ter condições especiais para quem se inscrever até esse dia 13, então é a última oportunidade para vocês virarem aluno da pós-graduação. Vai ser imperdível, 8 horas da noite. Clica aqui em clmercado.com.br, já ativa o sininho aí para ser chamado aí para o YouTube te avisar para você não perder. Imperdível. E agora vocês ficam com o Rolê ICL na sequência, com o William Deluca e Guga Noblat, porque ontem eu troquei tudo, fiz uma troca de sobrenomes aqui. William Deluca e Guga Noblat estão com você a partir de agora no Rolê ICL. E segunda-feira a gente volta para tratar dos principais assuntos que ficaram de hoje, que ainda vão sair. Então tem balança comercial, vai ter payroll, tem focos na segunda-feira, velho conhecido nosso.
e outros assuntos que devem mexer com os ânimos do mercado, com os nossos bolsos e com a bolsa. Um beijão e até lá, pessoal. Até mais, gente. Tchau, tchau. Os ataques suicidas pareciam uma realidade muito distante do Brasil. Hoje, no entanto, sabemos que as constantes humilhações impostas pelas nossas elites, já há muitos séculos, podem levar pessoas comuns a se tornarem, por exemplo, homens-bomba. Você consegue imaginar o nível de humilhação, privação e violência diária para que uma pessoa escolha abdicar da sua própria vida para destruir o sistema da qual ela é vítima? Quer entender melhor como isso acontece? Então você precisa se inscrever agora para participar da aula magna aberta que eu, juntamente com Renato Janine Ribeiro, daremos para o ICL. A vingança dos humilhados. Como as elites brasileiras condenaram os mais pobres à autodestruição. E essa aula será no dia 13 de fevereiro, uma quinta-feira, a partir das 20 horas, todos os canais do ICL.